Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu Apóstolos é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, que é apóstolo da igreja, que é apóstolo de Jesus, é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Eu queria estar falando sobre o Evangelho, né? Que eu sempre procuro falar aqui no meu canal, o Evangelho da Graça, por meio da fé. Mas hoje, em especial também, eu vou falar sobre um pouquinho sobre que Cristo é Jesus. Jesus Cristo é Deus. Eu vim hoje da natação, né? Da minha fisioterapia, e eu conheci um garoto dentro do ônibus e vim conversando com ele. Aí comecei a falar das coisas de Deus, estava vindo da escola. E falando com ele, ele falou que era testemunho de Jeová, perguntou primeiro de qual igreja eu era, né? Como sempre acontece. E eu comecei a explicar para ele que eu era da mesma igreja que os apóstolos, que é a única igreja que existe, qual é o corpo de Cristo. E peguei e comecei a falar com ele sobre, primeiramente, que Jesus Cristo é Deus. Comecei a falar algumas partes, falar para ele ler a Bíblia e tal. Mas aí não deu para falar muito porque ele desceu do ônibus e chegou ao ponto dele. Então, eu tomei essa oportunidade para poder falar um pouquinho. Eu não conheço muito a doutrina da Testemunha de Jeová, mas eu sei que não é uma doutrina que provém de Deus, porquanto ela nega a divindade do Senhor Jesus, bota como o Senhor Jesus é um Deus menor, desprezando que o Senhor Jesus é verdadeiramente Deus. Muitas das vezes a gente pode falar assim, como assim Jesus Cristo é Deus, mas Deus não é o Pai? O Espírito Santo também é Deus? E a Trindade é uma coisa que nós, com a nossa mente, o máximo que vamos entender e conseguir compreender vagamente vai ser o mesmo que nós somos. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, igualmente, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós temos que entender somente isso, que são três pessoas distintas em um único Deus. Todavia, só o Pai não é Deus, só o Espírito Santo não é Deus e só o Filho não é Deus. Ou seja, são os três juntos que formam o Deus. Deus só é os três juntos. Eu vou ler aqui uma passagenzinha em João, né, 1, que fala que tudo foi criado para ele e por ele. Ou seja, Jesus Cristo não tem como ter sido criado, porque foi tudo criado por ele e para ele. Entende? Aqui a gente vai encontrar falando que Jesus é o primogênito do Pai também, mas não quer dizer primogênito de ser o primeiro a ser gerado, mas quer dizer dele ser o primeiro, a raiz de tudo, o primeiro lugar, a preeminência. Eu vou ler aqui em João, né, 1, e depois tem uns outros versículos para a gente poder ler e tirar as dúvidas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar
testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, os deu os que crescem no seu nome, deu-lhes o poder de serem conforme filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele que eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos da sua plenitude a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seu Pai. Esse o deu a conhecer. Então aqui nós vemos bem claramente que nesse Evangelho de João, primeiro que esse Evangelho de João, ele fala de Cristo como o verdadeiro Deus. É um evangelho que não tem genealogia como os outros têm, porque ele está falando simplesmente que Cristo que Jesus Cristo é Deus, ou seja, ele não tem começo nem fim. Jesus Cristo é o Criador de tudo, e a gente muitas vezes não entende que Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento. Como assim? Jesus Cristo é o Jeová? Jesus Cristo é o Jeová. A gente vê claramente, se a gente observar, todo o tempo, ele foi o Criador de tudo, tudo foi criado por ele, ele não é criado por ninguém, ele é o Criador. E a gente vai conseguir ver nitidamente isso quando a gente chega ali no... Deixa eu dar uma olhada, só um minuto. Aqui, em João 18, a gente consegue ver isso, porque ele se apresenta ali, ele fala que ele né? Eu sou. Ou seja, da mesma forma que Jeová se apresentou a Moisés. Quando Jesus, João 18, a partir do versículo 6. Quando Jesus lhe disse, quando Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra.
tornou-lhe então a perguntar aquele a quem buscais. Responderam a Jesus, o Nazareno. Replicou-lhes Jesus: já vos disse que sou eu. Se pois, é a ninguém que buscas, deixai ir estes, para que se cumpra a palavra que dissera, dos que me tendes dado, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, conforme lhes cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Disse, pois, Jesus a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu. Então aqui nós vemos claramente que Jesus ele só estava cumprindo o que tinha que ser cumprido. E lá atrás nós vemos que as promessas de vir o Cristo, de vir que era a semente da mulher, era ele. Ele fez a promessa que da semente da mulher viria que esmagaria a serpente da mulher, a cabeça da serpente, da semente da mulher, não da semente da mulher e do homem, mas da semente da mulher. Ali nós vemos nitidamente que em Pedro 1, capítulo 1, a gente vê que ele é o que foi criado, criou todas as coisas. Jesus Cristo criou todas as coisas. Como ele criou todas as coisas? Porque ele é o Jeová, ele é Deus. Mas todavia a gente não consegue muitas vezes entender. A gente vê João Batista dando o testemunho dele, que ele era o que havia de vir, mas que foi antes dele. Como assim Jesus foi antes dele? A gente se lembra que João Batista é primo de Jesus, mas todavia ele é mais velho alguns meses do que Jesus. Como é que ele pode ser mais antigo que Jesus? Somente de uma forma, porque ele é Deus, ele é Jeová. E muitas vezes as pessoas não se atentam para esses pequenos detalhes. E existem denominações, seitas malignas que pervertem a divindade do Senhor Jesus, não dando a ele a honra e a glória ao qual ele é merecedor, como está escrito lá em João 6, que quem honra o filho também honra o pai. Não tem como não honrar honrar o filho e não honrar o pai, ou não honrar o pai e não honrar o filho. Os evangelhos são muito claros. Outra doutrina muito maligna da Testemunho de Jeová é não crer que que os judeus vão entrar, né? Vão ser salvos, acreditam que as pessoas não vão para o céu, e certamente a Bíblia fala sobre arrebatamento, sobre estar com Cristo, nos encontrar nos ares com Cristo, e eles falam que tem um número para ser contado para entrar no céu, mas o número que a gente encontra ali fala dos da tribo. São tantos da tribo de Benjamim, são tantos da tribo de Judá, ou seja, ali está falando das pessoas que são separadas de Israel, de judeus, e todavia eles não creem. Aqui em João 4, a gente também consegue ver Jesus falando com a mulher samaritana, também a respeito de que ele é, né, o Cristo, ou seja, ele usa também o eu sou.
a partir do versículo 25. Ele replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quanto ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Então, Jesus bota bem claro ali que ele era Deus. Ali, Jesus bota bem claro que ele é Deus. A gente consegue ver, mas aqui na outra passagem que eu separei também, em João 10, o Senhor Jesus demonstrando também que ele é Deus. A partir do João 10, a partir do versículo 26. Mas vós não credeis, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então aqui nós vemos Jesus Cristo falando que ele é a vida, que ele dá a vida todo o tempo, que ninguém pode arrebatar da mão dele e nem da mão do Pai. Aí, mas isso não quer dizer que ele é Deus. E no versículo 30 ele fala: eu e o Pai somos um. Então fica bem claro que Jesus Cristo é Deus. Ele e o Pai são um. Mas todo o tempo nós vemos o seguinte, no 31. Os judeus pegavam então outra vez em pedras para o apedrejar. Então os judeus não estavam ali crendo que Jesus Cristo era Deus. E como aqui está escrito, outra vez, mas por que outra vez? Já tinham feito várias vezes de tentar pegar em pedras para poder apedrejar ele, lançar mão em cima dele e poder acabar com a vida dele. Mas como ainda não era o tempo chegado para ele poder ser sacrificado por nós, eles não conseguiam pegar ele. Por quê? Porque ele era Deus. Tem uma passagem que ele passou pelo meio deles. Eles queriam lá jogar a mão em cima dele e simplesmente ele é Deus. Passou no meio deles e eles não conseguiram enxergar ele, ver ele, segurar ele, agarrar ele. Imagina, uma multidão querendo te agarrar e você sair no meio dela, assim, andando. Só Deus para conseguir fazer isso e não conseguir ninguém pegar. E a Testemunha de Jeová, infelizmente, eles diminuem como o Senhor sendo um Deus menor, como Jesus sendo um Deus inferior. Mas entenda, toda a honra e toda a glória que é dada para o Pai tem que ser igualmente dada para o Filho. Mas Deus não fala que toda a honra e toda a glória só deve ser dada para Deus? Sim, mas o Senhor Jesus é o quê? Ele é Deus. Por isso que nós devemos dar toda a honra e toda a glória a dele. Porque é tudo para ele. Ele, por ele, tudo foi feito. E para ele. Foi feito por ele e para ele. Ou seja, nós fomos feitos, nós, homens, seres humanos, fomos feitos por ele e para ele. Simples. E ele quer salvar todo aquele que crê, como o Evangelho vem dizendo. Para não perder essa deixa, porque a salvação é a melhor coisa que tem. Vamos ler aqui rapidinho, João 6. A gente volta aqui para o nosso assunto sobre as falsas doutrinas da Testemunha de Jeová, que infelizmente é triste. Todo o que o Pai me dá virá a mim. João 6, a partir do 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então já começa por aí, de maneira nenhuma ele o lançará fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem? O Pai que enviou Jesus. E a vontade do que me enviou é esta,
que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, ele vai ressuscitar no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, simplesmente é por fé. Eu vou continuar aqui no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, ninguém pode ir a Jesus se o Pai não der. Ou seja, para ir a Jesus, mas por que só a Jesus? Jesus é a salvação. Jesus é a vida eterna. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Então, só quem é vindo de Deus tem visto o Pai. Porque só é por fé. E todavia, quem aprende, mas como assim aprender de Deus? É pela fé. A fé é dom de Deus. Lembra, lá em Efésios 2, o que fala? Pela graça somos salvos. Pela misericórdia de Deus, nós somos salvos. Por meio da fé. Então, nós tem que ter fé. Mas como a gente obtém a fé? É dom de Deus. A gente aprende de Deus a ter fé. Deus nos injeta a fé. Deus nos injeta a vida. Que a vida é o seu filho. Porque pela palavra, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, e a fé vem pela palavra. E, desculpa, agora não estou lembrando como está esse versículo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, como assim o ouvir vem pela palavra? A gente consegue ouvir através da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que desperta, que dá vida. A palavra de Deus, sabe por quê? O verbo é a palavra de Deus, que é Cristo. O verbo se fez carne. A palavra dele verdadeiramente é comida, verdadeiramente é bebida. Quando a gente entende que a palavra de Deus é viva, não são simples palavras. A palavra de Deus dá vida ao homem, mesmo ele estando morto, seco. Mas o Senhor injeta a vida e faz o homem conseguir ouvir o evangelho que dá a salvação para o homem. Ele recebendo vida, ele pode crer no evangelho. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Então não tem nem mais o que discutir. Outra passagem aqui para a gente encerrar, que tá voltando para a parte do pessoal do Testemunho de Jeová, que é muito interessante, é que eles, como eu já falei antes, né, que eles creem que os judeus nenhum judeu vai ser salvo. Nenhum judeu. Assim, uma vez eu encontrei comecei a conversar, ele me abordou e eu perguntei para ele sobre isso. E eu vou ler aqui, Mateus 17, tá? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago, e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a
a um alto monte e foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres fazei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz lhes dizendo: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E ele ouviu os discípulos. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Jesus e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temeis. E erguendo-lhes os olhos, não viram a ninguém senão a Jesus somente. Então, aqui nós conseguimos ver que quem apareceu ali com Jesus foi Elias e Moisés. E como é que Moisés e os judeus não vão ser? Eles não eram judeus? Eles não eram israelitas? E a gente vê que Paulo, Pedro, João, Tiago, então também não vão entrar no céu. Então Daniel, nem os profetas antigos não vão entrar no céu. E todavia, isso são erros muito graves, entendeu? O mais grave é não reconhecer Jesus como sendo Deus, mas todavia a Testemunha de Jeová, ela tenta encobrir certas coisas que não cabe nada nem dentro da Bíblia. Eles, pelo contrário, tem uma Bíblia exclusiva deles que omitem algumas coisas dessas que falam da grandeza do Senhor, falam da grandeza de Jesus como sendo Deus. Aqui, todavia, a gente vê também um testemunho que veio uma nuvem e recolheu, sumiu com Elias e com Moisés, e ficou só Jesus, e veio uma voz do meio da nuvem falando que esse é o Filho de Deus, né? Jesus Cristo, esse é meu filho em quem me comprazo. Ou seja, por quê? Porque Deus não quer igualar o filho dele com ninguém a menos do que consigo. Ou seja, Jesus é Deus. Por isso, quando eles pegaram e perguntaram se queria que eles fizessem 3 cabanas, uma para cada um, eles igualaram Jesus com aqueles servos de Deus que estavam ali, que estavam vivos em espírito, ainda não ressuscitado, recebendo o novo corpo, o qual eles hão de receber juntamente, junto com nós, que somos igreja. E todo tempo eles estavam igualando eles com Jesus. E Deus não se iguala com ninguém. Ele é Deus. Ou seja, é difícil para a gente entender, mas como ele é Deus e a voz saiu da nuvem? É difícil, é para a gente muito complicado de entender, mas ele é Deus. É como se fosse assim, se eu conseguisse separar o meu corpo, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo saísse, tipo, eu vou lá no mercado e deixo meu espírito e minha alma aqui. Ou depois eu vou fazer outra coisa, minha alma que vai ou senão eu tenho que ir em 3 lugares e meu espírito vai em um, a minha alma vai em outra e a minha carne vai em outra. Mas a gente não tem como fazer isso, porque a gente não é Deus. Mas ele é Deus. É isso que a gente não entende. Ele é onisciente, onipresente. Deus, ele está aqui agora comigo.
Pronto. E ele está aí com você também. Ele está no céu. Está aqui. Ah, mas como assim? Eu tenho certeza que ele está comigo. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Então, do mesmo jeito que Jesus Cristo mesmo fala, assim como o Pai está em mim, eu estou em vós. Ele fala no discípulo dele, quero que vós estejam comigo, assim como eu estou com o Pai. Ou seja, é complicado para a mente humana, mas quando a gente entende que Jesus Cristo é Deus, tenha certeza que a salvação é por crer, como está escrito no Evangelho, por crer nele, crer em Deus. Deus vai nos salvar porque Jesus Cristo é Deus. Ele é o Salvador. A palavra de Deus toda não fala assim, o Filho de Deus vai nos ensinar a nos salvar. Não ensina a nós nos salvar. Ele se sacrificou por nós. Ele nos remiu. Ele nos dá a salvação. Eu fiquei triste, sim. Eu comecei a conversar com aquele garoto novo. Deve ter mais ou menos a idade do meu filho, ou talvez até mais novo. E assim, o tempo todo dava para ver, não, meu pai, minha mãe, tal. E aí eu peguei, dei um folhetinho para ele, não posso me perder tempo. Aí dei um folhetinho que tem o meu canal atrás, né? E eu coloquei o canal respondi.com. Espero que ele adicione, veja algum vídeo, principalmente do respondi.com, porque lá tem muitos vídeos bons. E também convido aqueles que querem conhecer mais, dê uma pesquisada, vejam o respondi.com, que fala sobre as coisas, sobre as dúvidas. As pessoas que querem tirar dúvidas, perguntem, porque é importante isso. Eu acho que se eu procurasse mais, eu ia achar muito mais versículos, capítulos, mais coisas que falam, dando a certeza que Jesus Cristo é o Senhor, que falam, que todo tempo enfatiza essas coisas sobre salvação também. Mas eu acho que cabe a cada um. Se uma pessoa fala que a salvação é por graça, é por fé, fala que Jesus Cristo é Deus, primeiro, antes de você excomungar a pessoa e bater a porta na cara dela, não querer mais saber, procura saber se é verdade. Tem a Bíblia, que é a palavra de Deus, e todo tempo a palavra de Deus vai estar escrito. Então, se a pessoa está falando, fala assim, tem certeza? Me prova. Não creia em mim. Não é o que eu estou falando, ele está falando, então é verdade. Não acredite em mim. Acredite na palavra de Deus. Acredite em Cristo. Cristo Jesus, ele fala que ele e o Pai são um. Entende? Ele é Deus. Se a gente for ver o batismo, ali a gente encontra Pai, Filho e Espírito Santo juntos. Que também é outra coisa que a testemunha de Jeová não acreditam é na Trindade, infelizmente. E assim, é triste ver um garoto novo, eu sentei do lado dele no ônibus, a gente veio conversando, e assim, muito educado. Eu gostaria muito, sabe, que ele chegasse a ver esse vídeo, que anula a testemunha de Jeová faz isso, anula qualquer chance da pessoa poder ser salva, porque o único jeito de ser salvo, a Bíblia diz, não só eu que estou dizendo, é que a gente é salvo por graça, por fé. A gente é salvo, a gente recebe a vida eterna, ao qual é Jesus Cristo, o próprio Deus. E eles também, é uma coisa que eles anulam. E automaticamente uma pessoa que testemunha de Jeová não vai ter a salvação, porque ela não vai crer que Jesus Cristo é Deus, ela não vai crer que a salvação é por graça. Então é um cenário muito triste. Tem muitas denominações que são errados, somente ao ser denominação já está errado. O Senhor Jesus, o Deus Pai, né? Ele não ordena, o Senhor Jesus também não, nenhuma denominação para ser a casa de oração, tal, ou alguma para a gente servir a Ele, mas sim a todo aquele que crê em Jesus Cristo é filho de Deus
e tem a salvação. Se crê realmente de coração que Jesus Cristo morreu em seus pecados, crê que através do seu sangue ele nos limpa, nos rime, nos tira de todo mal, todo pecado nosso é apagado, esse tem a salvação, independente dele estar congregado de uma maneira errada. Muitos estão congregados em denominações, mas creem em Jesus como seu Salvador. Aí é um caso fora à parte, porque se a pessoa conhece da verdade, é o que diz a Bíblia, se a pessoa conhece da verdade e pratica o erro, todavia ela é filho, ela vai sofrer açoites, porque o filho, o que é filho, o que eu estou falando, tá? Crê em Jesus Cristo como seu Salvador, tá no erro, mas é inocente, ele vai sofrer menos açoite. E o que não é, o que realmente sabe e o que está errado, conhece e continua no erro, esse sofrerá mais açoite. Ou seja, todavia, o Pai vai castigar, vai corrigir aquele que não anda certo, correto, mas um salvo por Cristo Jesus jamais perde a salvação, tá? Fique bem claro isso, porque o Senhor Jesus, ele que dá a palavra dele, dizendo que de maneira nenhuma ele perderá e ele fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele ou do Pai, tá bom? Creia em Cristo Jesus como sendo Deus, como sendo ele o seu Senhor, que morreu no seu lugar, morreu em seu pecado, nos seus pecados, e ele é o Salvador. Crendo desse jeito, você tem a vida eterna agora, já nesse momento, tá bom? Fiquem com Deus. Amém.